Eu convido você a fechar os seus olhos aí na sua cadeira. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu peço que a Tua vontade se cumpra dentro dessa noite, neste altar. Que eu possa ser boca do Senhor hoje aqui para a Sua igreja, Pai. Não são as minhas palavras, mas são aquilo que os céus querem ministrar sobre cada vida aqui presente, sobre cada mulher, sobre cada homem, sobre cada jovem, adolescente. Eu sei que o Senhor fará, Pai. O Senhor falará. E nós queremos estar sensíveis o suficiente para nos conectarmos a Ti, para ouvirmos a Sua palavra e sermos um com ela em nome de Jesus. Portanto, eu não aceito nenhuma influência maligna tentando atrapalhar o que o Senhor já planejou para essa noite. Eu creio e confio em Ti como o Rei da minha vida, o Rei da vida do pastor, o sacerdote maior dessa casa e como sacerdotisa deste lugar. Eu repreendo agora todo e qualquer tipo de levante das trevas, laço, embaraço. Toda a manipulação maligna não tem espaço ou legalidade para ficar nessa casa. Porque a nossa vida é sua, nós somos teus. E não existe nada que possa ficar entre nós. Amém. Aleluias. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado: segura na cadeira, porque hoje o Senhor vai te chacoalhar. Vai me chacoalhar. Hoje Ele vai nos fazer pular de paraquedas. Mesmo para quem tem medo de altura. Levanta a sua mão direita para o céu e diz assim: ó, eu estou disposto a entrar em uma nova temporada. Em nome de Jesus. Amém, aleluias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 4, do versículo 1 ao 22. Que diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluias. Jesus, ele se assenta para descansar. Embora, não sei aqui quem acha como eu, Jesus nunca descansa. Jesus sempre está disposto a fazer o que é necessário para agradar o coração do nosso Pai. A verdade é que até Jesus descansando, Ele faz milagres. Ele faz o sobrenatural. Ele faz o inferno estremecer e Ele faz conexões que somente Ele poderia fazer. Era por volta de meio-dia quando esse encontro inesperado acontece. Essa mulher, ela estava prestes a viver uma nova dimensão espiritual e ela nem conseguia imaginar que a vida dela estava prestes a mudar da água para o vinho, mudar de ponta cabeça, virar do avesso. Jesus estava atrasado ou adiantado? O que vocês acham? Jesus estava na hora certa, porque Ele é perfeito. E por mais que fosse meio-dia, um horário que eu particularmente considero tarde, eu brinco que eu falo que eu não tenho nem amizade com quem dorme até tarde. Porque eu falo, meu Deus, não temos tempo para dormir, não temos tempo para perder. Porque o reino requer muitas coisas de nós. E nós precisamos estar aqui, suscetíveis à vontade dEle. Precisamos estar aqui entregues ao que Ele vai fazer por completo. Mas por incrível que pareça, Ele estava na hora exata. E quando essa mulher veio de Samaria tirar água, Jesus é tão direto, eu acho tão bonito isso em Jesus. Ele é reto, direto e simples assim. Essa mulher veio tirar a água e por ele ser muito direto, ele simplesmente diz, dá-me de beber. Sabe, ele não fala bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Dá-me de beber. Reto assim, ó. E essa mulher, ela não entende nada. Porque na verdade, judeus e samaritanos nem podiam conversar, muito menos homem com mulher. Então assim, era muita... Sabe assim, era um evento fora do normal ali. Eu acredito que aquela mulher olhou e falou, meu Deus, esse homem tá louco, né? Ele tá louco 2 vezes. Como um judeu falando com uma samaritana, acredito que a cabeça dela deu um nó nesse momento. Mas Jesus, ele falou na lata e ela também responde na lata. Grosseira e até um pouco indiferente. Ela responde de uma forma grotesca. Só que eu acho tão bonito que mesmo a indiferença dela não impede Jesus de se revelar a ela. E você sabe por quê que não impede Jesus de se revelar a ela? Porque Jesus, Ele é o mais interessado em transformações de realidades. Jesus tinha um plano para aquela mulher a partir daquele momento. Jesus não estava ali em vão, Ele não estava ali à toa, Ele não estava ali porque Ele não tinha nada mais importante para fazer. Porque até mesmo o descanso de Jesus tem propósito. O descanso de Jesus tem algo ali que vai acontecer. Você está pronto para entrar em uma nova estação? Mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, é você quem pediria água. A mulher questiona a falta de recipiente de Jesus. Ela olha para ele e ela fala, mas você nem tem nada para pegar água, como que a gente vai fazer? Só que mal ela sabia que Ele é a água, Ele é a fonte, Ele é tudo que ela precisava naquele momento. E mal ela imagina que ela ia se tornar o recipiente dele, porque ele ia mudar a realidade daquela mulher naquele momento. Ele é a própria fonte, meu Deus. E quando nós tomamos a água que Ele tem, nós nunca mais tornamos a ter sede. Pensa em uma água que nos sacia. E por incrível que pareça, parece até que eu vou falar algo muito contrário. Quanto mais a gente bebe de Jesus, mais sede a gente tem. Porque nos tornamos insaciáveis. A água dele a gente toma, a gente bebe. E quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber, mais apaixonada a gente fica por Ele. Mais a gente quer estar com Ele, mais nós queremos
estar envolvidos com a presença dEle, mais nós queremos estar ligados e conectados ao que Ele tem para fazer. Quando nós bebemos dEle, a nossa sede aumenta e Ele nos dá mais, e a nossa sede aumenta e Ele nos dá mais. E quanto mais Ele nos dá, mais o nosso recipiente Ele vai se tornando maior. À medida em que Deus vai nos confiando coisas maiores, não tem como o nosso recipiente ficar do mesmo tamanho. Nosso recipiente aumenta na medida em que Deus nos derrama. E Ele nos derrama na medida que nós estamos dispostos e prontos a viver isso com Ele. Jesus é tão Ele é tão delicado, Ele é tão incrível, que Ele não faz nada da qual nós não queremos que Ele faça. Ele bate na porta e cabe a nós abrirmos essa porta. Jesus não é como o diabo que chega metendo o pé na porta e entrando com tudo sem que seja convidado. Jesus só entra se Ele é convidado. Eu amo a nobreza de Jesus. E eu quero cada dia mais me tornar parecida com Ele. Quando nós bebemos dessa água, Ele simplesmente nos faz ser a fonte. Nós nos tornamos a fonte. Uma fonte inesgotável que jorra. E que outras pessoas beberá dessa fonte. Porque o que Jesus tem para nós não é só para nós. Ele não é egoísta. Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz em nós e a partir de nós, é para que outras pessoas participem disso também. É para que outras pessoas também bebam. E quando você se torna essa fonte, isso começa a jorrar, isso começa a ir para outros lugares, para outras dimensões. E pessoas que talvez você nem tinha ideia, contato, percepção, vão tomar dessa água, vão beber dessa fonte, vão se conectar a Jesus por causa de você. Porque quando você se torna uma fonte, Ele começa a contar com você. A sua vida nunca mais é a mesma, porque Ele tem um chamamento para cada um de nós. E quando nós nos tornamos essa fonte inesgotável, essa água começa a jorrar de nós. E muitos bebem dessa água, que nunca mais tornarão a ter sede. Quem pode parar uma fonte? Nada e nem ninguém. Nos tornamos rios de águas vivas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quem aqui está disposto e disposta a entregar o seu ventre para Jesus, para que Ele faça de você rios de águas vivas, para que Ele te conecte ao propósito que Ele tem para você, para que você nunca mais venha viver do seu jeito, da sua maneira, do seu achismo. Porque Jesus tem coisas muito maiores e melhores para cada um de nós. E nós só precisamos estarmos prontos e dizer-nos: eis-me aqui. Porque Ele vai fazer, não tem jeito. Nós só precisamos estar dispostos e dispostas. Aquela mulher, ela estava prestes, meu Deus, a conhecer a maior e única verdade da vida dela. João capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós não somos mais os mesmos. Jesus é a verdade. Quando nós temos o encontro real com Ele, o encontro genuíno, verdadeiro, não tem como sermos os mesmos. Se você está aqui e diz: pastora, eu sou crente há tantos anos, mas infelizmente eu estou meio desconectado, eu estou meio afastado, eu não estou vivendo os princípios e o propósito que Ele tem para mim. Eu sinto muito em te dizer, você nunca teve um encontro real com Jesus. Porque é impossível termos um encontro real com Ele e sermos as mesmas pessoas. Por uma vida inteira, eu achei que eu era sarada, que eu estava conectada. Por uma vida inteira eu achei que eu tinha Jesus. Eu achava que eu estava no propósito. E sabe o que eu descobri? Que eu não estava. Que eu só estava ali, dentro de um movimento, fazendo tudo que a igreja fazia. Sabe, como mais um ali no meio da multidão? E não, isso não tinha a ver com a igreja ou com os pastores. Isso tinha a ver comigo. Eu não tinha me derramado, eu não tinha me lançado, eu não tinha
tido disponibilidade para Ele fazer o que Ele tinha para fazer em mim com totalidade. Eu era o problema. Não adiantava eu tentar terceirizar isso, colocar essa culpa em alguém para que eu me sentisse melhor. Não. Eu entendi que eu nunca tinha tido um encontro real com Ele, que eu nunca tinha tido um relacionamento verdadeiro, profundo, real. Eu não era nem batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, se você não é batizado com o Espírito Santo, você não sabe o que você está perdendo. Você precisa urgentemente ser batizado pelo Espírito Santo. Porque Jesus morreu, mas Ele deixou o Espírito para nós desfrutarmos do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz parte da Trindade. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele se torna o nosso GPS, o nosso combustível. Ele se torna aquele que quando a gente pensar em dar um passo falso, um passo para o lado, a gente se desviar, se desconectar, Ele vai brilhar lá dentro. Ele vai dizer: ei, eu tô aqui. Você tá louco? Você tá louca? Você não vai fazer isso. Eu moro aqui dentro. Você não vai fazer isso com você. Você não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso com a gente. Nós precisamos estar conectados com a Trindade, com o Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, pela primeira vez na vida dela, talvez ela estava conhecendo a verdade. E essa verdade estava libertando ela de todas as de todo o tempo que ela foi escrava do inferno, escrava de um diabo que fazia dela uma marionete, porque o diabo fazia dessa mulher o que ele queria. Essa mulher, ela era uma das mulheres mais infelizes da Bíblia. Ela estava completamente fora do princípio, do propósito que Deus tinha para ela. Ela estava desconectada. Ela estava avulsa. Ela estava sem propósito na vida. Sabe quem era essa mulher, gente? Essa mulher era uma prostituta. E eu não tenho medo de falar isso aqui, porque a gente precisa desmistificar o evangelho e tirar os tabus que colocaram, e a gente precisa falar o que é necessário aqui em cima do altar, porque o mundo aí fora fala. O mundo aí fora ensina os nossos filhos, as nossas filhas o tempo inteiro o que eles querem. Ah, mas os nossos filhos não. Sabe por quê? Porque nós estamos firmados na rocha verdadeira que é Cristo. O meu filho, a minha filha não vai viver o que esse mundo vive. O meu marido, a minha mãe, a minha família não vai participar de uma vida corrupta, de uma vida errada, de uma vida suja aí fora, não. Você precisa declarar, profetizar sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa ser boca de Deus aqui na terra, porque quando você não é boca de Deus, adivinha? Vai existir as bocas do diabo. Não podemos ser omissos, não podemos ser... vamos ver como que é, vamos empurrando com a barriga. Não! Precisamos ser homens e mulheres valentes, guerreiros e guerreiras que sabem o que estão fazendo aqui nessa terra. Nós não somos uma obra do acaso. Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe por vontade de Deus. Ainda que a nossa mãe e nosso pai não nos desejou, Jesus, o Deus vivo, nos desejou. Ele contou conosco e Ele nos salvou de nós mesmos e dos pecados aí fora. E hoje Ele nos resgatou e nós estamos aqui, na casa dEle, ouvindo a palavra dEle. E aí você não vai fazer nada com isso que você tem? Não tem como sermos um crente meia boca, pelo amor de Jesus. Não dá. Jesus se doou por inteiro. Eu não quero ser uma pastora meia boca. Não quero ser uma esposa meia boca e uma mãe meia boca. Eu quero ser o melhor que eu puder. E se eu fosse você, você também geraria isso no seu espírito? Gente, essa mulher era uma prostituta. Eu quero arriscar dizer que ela era um artigo de luxo. Ela não era qualquer prostituta. Ela não era uma que só fica ali na esquina como outras. Não, ela era diferente, essa mulher. Ela não era qualquer uma dentro do quadro que ela se encaixava, dentro das atividades que ela fazia. Essa mulher, ela não tinha amigas. E você sabe por quê? Que mulher em sã consciência teria amizade com alguém que poderia roubar o seu marido a qualquer momento? Essa mulher, ela não tinha ninguém. Ela não saía com amigos casais. Ela não tinha amigos casais, porque na verdade os homens sempre a veriam como um objeto sexual, porque é o que ela era. E eu tô aqui nessa noite, hoje eu quero que você entenda que nós estamos falando sobre uma figura feminina, mas essa palavra é para os homens e as mulheres, amém?
Sabe por quê? Assim como a palavra de Daniel, a de José e de tantas outras pessoas foi para homens e mulheres, eu não quero que você, homem, se desconecte e pense, está falando sobre a figura feminina e eu não preciso prestar atenção. Não, eu estou falando com homens e mulheres aqui nessa noite, amém? Essa mulher, ela era odiada por onde ela passava. Essa mulher, ela ia ao poço meio-dia exatamente para não encontrar ninguém. Como eu disse, meio-dia não é um horário que a gente está à mercê de fazer alguma coisa útil. Está todo mundo ocupado a meio-dia, amém? As mulheres estão, se já não almoçaram, está terminando o almoço, está todo mundo reunido na mesa. Uns vai voltar a trabalhar, outras crianças vão para a escola, outras estão chegando, é uma loucura. Estou falando aqui com gente normal, pais, mães, amém? Irmãos, irmãs, é isso. E por incrível que pareça, o horário da meio-dia na Bíblia era um horário que ela não correria o risco de encontrar com ninguém que ela não gostaria de encontrar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de fazer academia de manhã, porque eu funciono pela manhã. O meu melhor horário é a parte da manhã. Mas eu confesso que teve um dia que eu não consegui de manhã e eu acabei chegando na academia por volta do meio-dia. E quando eu cheguei lá, eu assustei. A academia estava vazia. Sabe, vazia? Estava assim, ó, cri, cri, cri. Estava uma bênção. Vocês não estão entendendo, gente. Estava vazia. Sabe assim, ó, quando você tem todos os aparelhos para você usar, sem esperar nada e você ir embora para sua casa? Estava uma bênção. Eu gosto de treinar ao meio-dia. Só que eu funciono melhor pela manhã e ao meio-dia eu não tenho tempo de estar dentro de uma academia. Ao meio-dia minha vida já está atorando, já estou entrando no segundo tempo e minha vida está completamente do avesso meio-dia. Mas, se eu fosse olhar para, eu não quero competir com ninguém nesse momento, eu não quero ver ninguém, eu quero estar em um horário tranquilo, eu escolheria ir a meio-dia. Mas eu não posso e eu não quero. Então eu vou no horário que mais faz sentido para mim. Mas o engraçado é que, pensa em uma mulher, gente, que tinha inimigas. É essa mulher samaritana. No fundo, ela se envergonhava de quem ela era. E por incrível que pareça, não podemos julgar e dizer, será que essa mulher não queria mudar? Será que essa mulher não queria viver uma vida nova? Quem sabe ela queria, mas quem sabe ela não sabia por onde começar. Quem sabe ela não conseguia. Isso se tornou um círculo vicioso. Ela não conseguia ver uma saída, não conseguia ver uma luz no fim do túnel, não conseguia ver um escape. Ela não queria encontrar nenhum homem que a importunasse com propostas indecentes. Então ela ia ao meio-dia tirar a água com o seu cântaro. E ela também não queria encontrar nenhuma mulher que pudesse tirar satisfação com ela. Então essa mulher, ela fugia da sociedade como o diabo foge da cruz. Essa mulher, ela fugia de tudo e de todos para que ela não fosse confrontada. E isso é tão triste. Sabe por quê? Porque o pecado parece nos dar liberdade, mas que liberdade essa mulher tinha? Ela vivia uma vida solitária, uma vida vazia, uma vida sem propósito, sem sentido, sem conexão com nada e com ninguém. O pecado nos isola, nos assola. O pecado te destrói, o pecado nos rouba a nossa identidade. O pecado, ele destrói a nossa reputação, o pecado nos mata. Aí você vai dizer, eu pequei tanto, eu tô vivo, tá? Você tá vivo fisicamente, porque espiritualmente talvez você tá mais morto. Nunca foi sobre uma morte física, e sim sobre uma morte espiritual, assim como Adão e Eva, a história que a gente já sabe. A história que o pastor conta aqui, todos os cultos praticamente. Essa mulher não tinha cor, não tinha brilho, não tinha valor, não tinha nada. Não tinha prazer em acordar, em deitar, em viver uma vida. Essa mulher estava tão perdida dentro dela mesma, meu Deus. Essa mulher, ela vivia uma vida cinza, ela vivia uma vida pesada. Ela era como um fantasma na sociedade.
Imagina alguém desviar de você o tempo inteiro, ninguém falar com você, as pessoas fingir que você não está ali, as pessoas não te notar, as pessoas não te cumprimentar. Essa mulher, ela não era olhada com carinho nunca. Absolutamente nunca. Essa mulher não tinha a atenção de ninguém, porque os interesses sexuais sempre passavam na frente. Os homens sempre olhavam para ela como só um instrumento sexual e nada mais. Os homens nunca assumiam ela como uma esposa, porque eles só queriam o que ela podia dar a eles. Quantas pessoas fazem isso com Jesus? Quantas pessoas querem a unção, querem tremer, querem pular, querem rodar, sapatear, querem profetizar, querem orar pelas pessoas, mas elas não querem viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de propósito. Quantas pessoas hoje não assumem Jesus como seu esposo? Quantas pessoas que não quer viver a totalidade do que Deus tem? Quer ter as coisas que Jesus te dá, mas não quer ter compromisso. Quer a bênção que Ele tem, mas você não quer ser a bênção que Ele te pede para ser. Quer pregar bonito, falar bonito, fingir uma vida de santidade, mas é tudo mentira. Quer, sapatear no espírito, viver uma loucura, toda falsa, toda mentirosa, toda errônea. Tem um nome para isso e eu preciso ser muito sincera aqui em cima desse altar. Prostituta, prostituto. É isso que somos quando nós não vivemos a totalidade do que Jesus tem para nós. Quando nós não deixamos Ele colocar uma aliança no nosso dedo e nos chamar de esposas. Quando nós não queremos assumir uma lealdade, uma fidelidade somente a Ele. Quando nós não queremos viver uma vida única, entregue a Ele. Uma vida sem outros amores. Uma vida sem outras coisas que nos roubam dEle. Eu sei que choca, porque me chocou. Primeiro a palavra me corta para depois cortar vocês. A palavra é uma espada de 2 gumes afiada. E ela vem para trazer alinhamento. E eu estou aqui hoje para ser boca de Deus, para trazer alinhamento sobre essa igreja, sobre cada pessoa que está aqui me ouvindo, sobre cada pessoa que está aí na sua casa. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Quando nós queremos ter relação com Jesus, mas não queremos um compromisso sério e real com Ele, nós estamos sim sendo prostitutas e prostitutos. E eu espero verdadeiramente que nós venhamos aceitar o chamamento dEle com totalidade, de forma genuína, de forma limpa, de forma santa. Sabe, Jesus não quer nos competir com outros amores, com outras pessoas, com pecados. Você acha que Jesus morreu numa cruz para ficar nos competindo com outros senhores? Não. Jesus nos quer por inteiro e Ele não nos quer pela metade. Jesus, assim, Ele simplesmente não morreu numa cruz para que a gente vivesse um evangelho mais ou menos. Não, pelo amor de Deus. Jesus morreu numa cruz para que nós vivêssemos a totalidade, a expansão que Ele tem, para que dominássemos, para que tudo se submetêssemos a nós, a palavra, ao reino. Nós não estamos aqui por acaso, você não é uma obra do acaso. Caso você sinta isso, pense isso. Ouça as vozes do inferno que vivem tentando te fazer acreditar que você não é nada, não é ninguém. Essa mulher tinha uma vida toda deturpada, toda errada, mas ela estava prestes a viver algo novo, porque ela estava tendo naquele momento um encontro com o próprio Jesus. E Ele ia mudar a vida dessa mulher de ponta cabeça. Essa mulher não tem nem ideia de que aquele homem seria o único homem que não teria interesses pervertidos com ela, mas ele daria algo que ela nunca experimentou antes. A mulher samaritana, ela era uma mulher tão solitária que ela não tinha fluxo de amizades, ela não tinha convivência com ninguém. Onde essa mulher passava, os maridos, os homens da sociedade, eles eram tentados a olhar e a cobiçar ela. Sabe, é como se as mulheres, as namoradas, né, as mulheres
nunca tivesse paz quando via essa mulher na rua. Sabe aquela coisa assim, você tá de mãos dadas com seu marido, e aí passa uma mulher bem bonita do lado e você já faz assim pra ele, pra ver se ele vai olhar? Ai, gente, sério que vocês... Ai, desculpa. Olha, quanta mulher convicta, santa, incrível eu tenho aqui nessa noite hoje. Que mentira. É claro que você faz isso. Passa aquela bonitona assim, ó, e você... Eu sei, gente, que mulher faz isso. Vocês vão enganar quem? Eu? Ah, mas não vai mesmo me enganar. Gente, essa mulher, ela tinha um nível de pombagira que assim... Meu Deus... Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu não quero que vocês se ofendam ou que vocês falem, meu Deus, olha essa pastora. Eu fui muito noveleira na minha vida, enquanto eu não tinha um encontro real com Jesus. E teve uma novela que condiz muito com isso que eu estou dizendo aqui. Quem é que assistiu uma novela que chamava A Teresa? Uma mulher endiabrada, gente. Levanta a mão que eu quero olhar para você que assistiu essa novela. Teresa. Essa mulher, ela era uma Teresa na vida. Ela era. Aonde ela passava, ela causava problema. Aonde ela estava, o círculo estava pegando fogo, a casa estava caindo. Essa mulher não tinha paz e não sei se ela queria também. Aí o marido da outra não tinha paz, a mulher do marido não tinha... Sabe assim, era uma confusão. Vocês não estão entendendo? É isso aqui que essa mulher fazia. Meu Deus. Jesus simplesmente... Sabe onde a história começa a mudar? Daquela conversa que Jesus está tendo com ela? Quando ele fala para ela, chama seu marido. Jesus é falso profeta? Ele achava que ela tinha marido? O que vocês acham? Não. Jesus estava desarmando ela. Jesus... Por alguns motivos ele pede para que ela chame o marido dela, que na verdade não era marido. Primeiro motivo, Deus sempre fala com um casal, porque somos um diante de Deus. Eu tô aqui, o pastor tá lá, mas nós somos um diante de Deus. Não tem quilometragem que possa nos separar. Não tem distância. Somos um no mundo espiritual e sempre seremos. Para vocês terem ideia do quanto que Jesus, Deus, é sério essa questão de casamento, que mesmo Urias já morto e Betseba casada com Davi, ele falava, a mulher de Urias. O homem estava morto e Jesus ainda se referia ao marido dela, porque na Bíblia é assim, e ponto final. E nós não vamos discutir com Deus, nós estamos aqui para obedecer. Segundo motivo, ele sabia que ela não tinha marido, mas essa era a única forma dessa mulher baixar a guarda. Era a única forma dela virar para ele e falar, não tenho marido. Terceiro motivo, essa era a única forma dessa mulher se conectar com a figura masculina, sem que fosse por interesses sexuais, amém? Que homem que ia falar, vai lá chamar seu marido, se ele estava querendo alguma coisa a mais com ela? Vocês entendem? Então Jesus foi muito sábio. Jesus foi muito incrível nesse momento. Ele falou as palavras exatas, as palavras-chaves, que estava desarmando devagar essa mulher, amém? Ele é perfeito. Jesus é o mais incrível que eu conheço. Quarto motivo, ela percebendo que ele era um profeta de Deus, ela se abriria para ser curada de verdade. Essa mulher não ia falar qualquer coisa com qualquer um, embora ela era quem ela era. Essa mulher estava rodeada de inúmeros problemas e situações, como, por exemplo, ela tinha um problema na identidade dela. Que problema ela tinha, meu Deus. A identidade dela tinha sido deturpada. A identidade dela era suja, não tinha caráter. Quem que aqui vive com uma identidade mais ou menos? Ninguém. Nós podemos viver qualquer problema. Se a nossa identidade não estiver bem definida, então nós teremos muitos problemas. Por isso que eu vivo dizendo, a sua identidade precisa estar em Cristo. A sua identidade não vai estar conectada a outra pessoa se não for Cristo. É Ele que precisa fazer o que é necessário na sua vida.
Outro problema que essa mulher tinha, ela tinha um problema de paternidade. Só Deus sabe os problemas e as dificuldades que essa mulher enfrentou na vida. Ela precisou talvez se virar sozinha, crescer sozinha, ter que ser independente muito rápido. Eu não sei o que essa mulher passou para ela cair nessa vida que ela vivia. A Bíblia não deixa claro isso, mas essa mulher tinha muito problema com a paternidade. Essa mulher também tinha problema, sabe com o quê? Com a autoridade. Quantas vezes essa mulher foi ferida, foi julgada? Quem sabe se quem deveria ter protegido essa mulher não foi a pessoa que abusou dela, que, enfim, que fez com que ela vivesse essa vida tão errônea e terrível. Essa mulher, ela tinha problema com a insubmissão. Muitas pessoas hoje têm problema com a insubmissão. Sabe por quê? Porque ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, muitas coisas foram inseridas em nós. São tantas pancadas, são tantas coisas acontecendo, que a gente acaba se tornando independente e acha que somos autossuficientes. Eu fui essa pessoa e vocês já sabem do meu testemunho. A insubmissão, ela gera muitos problemas. E essa mulher, ela estava rodeada, encharcada de muitos problemas. Essa mulher, ela parecia ter até lepra, porque ninguém queria estar por perto, porque ela tinha um histórico, gente, terrível. E não é só um histórico de um passado, ela tinha um presente terrível. Não é uma coisa de 10, 15 anos atrás, olha, tive uma vida terrível, mas hoje estou transformada. Não, infelizmente era o cenário que ela se encontrava, era o que ela estava vivenciando. As pessoas não queriam chegar perto dela. Talvez os homens que eram fiéis a sua mulher, eles tinham até medo de chegar perto dessa mulher, porque o que essa mulher carregava podia atrair eles. O nível de demônio que essa mulher carregava podia, sei lá, fazer com que a cabeça deles se virassem. Então ninguém queria ter essa mulher por perto. E quem sabe só ela queria que alguém, por algum determinado momento, olhasse para ela sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de segunda intenção. Quem sabe essa mulher, ela só queria ser amada e respeitada. Essa mulher, talvez ela queria que quando ela estivesse gripada ou com cólica ou doente, tivesse alguém ali do lado dela, cuidando dela. Sendo que um esposo nasceu para ser um cuidador, aquele que pula na frente de uma bala, aquele que está disposto a morrer pela sua esposa. Quem sabe essa mulher, ela só queria que alguém tivesse disposto a assumir ela e esquecer do passado dela e transformar o passado dela em uma realidade completamente diferente. Quem sabe essa mulher sonhou e tentou ter alguém fixo na vida dela, alguém que fosse único. Eu não sei. Eu gostaria de continuar lendo o texto de João 4, do 23 ao 26, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Ela não tinha dimensão de quem ele era. O eu sou estava falando com aquela mulher. O eu sou estava dando um novo destino, estava dando um novo propósito para essa mulher. O eu sou estava diante dos olhos dela. O eu sou estava ali, finalmente, para mudar o quadro da vida dela, para mudar o cenário da vida dela. Ela foi liberta, ela foi transformada. Como eu disse, é impossível nós termos um encontro real com Jesus e a nossa vida continuar a mesma. Vocês me desculpem, é impossível. Eu vivi uma vida inteira
só achando que estava com Jesus. Eu só conhecia ele de ouvir falar. Eu fazia muitas coisas para ele, mas eu não tinha ele como Senhor da minha vida realmente. Mais um dia, eu entreguei tudo que eu tinha diante dele. Eu coloquei todas as cartas diante dele. Eu não deixei nenhuma na manga, nenhuma. Eu coloquei todas diante dele. Sabe, com um coração completamente disposto a ser curada, transformada e liberta. Porque você vai dizer: mas eu sou uma vida inteira da igreja, eu não sou liberta. Às vezes não, eu não era. E o encontro real com Jesus, uma vida de intimidade com Ele, vai nos fazer libertar de nós mesmos e de tudo aquilo que a vida nos inseriu ao longo da caminhada. E o mais engraçado, o que mais me deixa feliz nessa história é que, sabe o que uma pessoa liberta faz? Essa pessoa liberta vai anunciar as boas novas. Essa pessoa liberta, ela não vai ficar ali no cantinho dela. Ela não ia continuar ainda ao meio-dia no poço. A vida dela vai mudar drasticamente. A vida dela vai tomar um rumo completamente diferente. Porque se ela estava indo por esse lado, agora ela entende que Jesus vai fazer com que ela vá do outro lado. Deus vai fazer com que ela vá ao lado certo. Deus vai inserir ela realmente num propósito que Ele tinha para essa mulher. Essa mulher começa a anunciar as boas novas. Ela nunca mais seria a mesma pessoa. Eu quero continuar lendo em João 4, do 27 ao 30, que diz assim: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Os discípulos, gente, o que eu acho mais incrível é que os discípulos em nenhum momento fez assim: ô Jesus, você tá loucão, tá doidão? Tá falando com uma mulher, ainda mais samaritana? O que o senhor tá fazendo? A gente te deixa 5 minutos sozinho para ir buscar comida na cidade e o senhor... Não. Os discípulos não questionam a Jesus, porque ele estava fazendo algo incomum, algo inusitado. Os discípulos confiavam de que o mestre deles, ele era o Messias, ele sabia o que ele estava fazendo. Os discípulos não questionaram Jesus. Jesus, o que é isso? Que show da Xuxa é esse? Não. Os discípulos simplesmente tinham convicção de quem era o mestre deles. Eles não tinham que saber o que Jesus estava fazendo. Eles tinham apenas que confiar do que aquilo que ele estava fazendo era o certo naquele momento. E era. Porque Jesus não erra nunca. Mesmo quando nós olhamos para o cenário e achamos que Jesus está meio doido, ele nunca erra. Ele sempre sabe o que ele está fazendo. E eu acho tão lindo os discípulos não ir lá perturbar Jesus. Ô Jesus, o que é isso? Tá louco? Tá birulei? Não. Gente, os discípulos simplesmente olharam a cena e ficaram na deles. Eles confiavam que Jesus sempre tem as melhores decisões. Porque na verdade eles sabiam que um encontro com Jesus poderia mudar tudo. E essa mulher estava tendo talvez a única oportunidade da vida dela de fazer uma escolha certa na vida e de mudar a vida dela completamente. E o que mais mexeu comigo é que ela deixa o seu cântaro de lado. Porque ela tem muito mais do que apenas água nesse momento. Ela tem água viva. Ela sabe que ela nunca mais teria sede. E ela não se preocupa com a água que ela foi buscar. Mas teve algo que aconteceu com ela nesse momento. E ela entende que além dela ter a água viva dentro dela nesse momento, ela deixa o cântaro de lado. Sabe por quê? Porque ela se torna o cântaro. Se ele é a água viva que entrou dentro dela,
Nesse momento ela é o recipiente. Ela vai segurar essa água viva. Ela vai levar essa água viva para a aldeia dela, para o povo. Um lugar onde o cenário era de se esconder, de viver longe de uma sociedade. Pela primeira vez essa mulher estava sendo impelida a ir aonde ela morava e anunciar algo novo que aconteceu na vida dela. Jesus agora tinha libertado ela de todas as escravidões, de todas as manipulações demoníacas. Ela sabe que dentro dela agora tinha algo que ela não podia viver só para ela. Ai meu Deus, Jesus me deu um negócio, eu vou esconder aqui, vou embora para minha casa, porque só eu vou desfrutar disso. Não! Quando somos libertos, curados e transformados, qual que é o nosso papel? Pelo amor de Jesus, nós vamos aonde está o nosso meio social e nós vamos anunciar as boas novas. Nós vamos anunciar Jesus. Nós vamos anunciar a transformação que Ele fez em nós. Esse momento, essa mulher volta para a aldeia dela e ela começa a dizer: ei mulher, não precisa mais temer quem eu sou, porque eu não sou mais, eu era. Porque Jesus transformou a minha vida, eu não quero seu marido. Eu não quero os homens dessa sociedade, porque agora eu tenho um marido que se chama Jesus e ele mudou a minha vida. Ei homem, sai daqui, eu não quero nada sexual com você, eu não quero momentos pervertidos com você, eu não quero nada, sabe por quê? Porque Jesus, o Rei, o Senhor, Ele me curou, Ele me alcançou, Ele me libertou de toda aquela vida errônea, de toda aquela vida suja, de toda aquela vida terrível que eu tinha. Não tenho mais esses demônios, eu estou liberta, eu estou sarada, eu estou curada. Para que a gente está dentro de uma igreja? Para viver um evangelho só nosso? Enquanto existem inúmeras pessoas aí fora sofrendo, gemendo, pessoas nas garras do diabo, vivendo dias intensamente pesados e terríveis, pessoas que estão tirando a sua vida porque não conseguem ver uma luz no fim do túnel, enquanto eu e você quer ser igreja só dentro da igreja. Nós não fomos chamados para ser igreja dentro da igreja. Precisamos anunciar as boas novas. Precisamos nos mostrar para o mundo, não porque somos melhores ou mais capazes, não, porque a transformação que Ele fez em nós, as pessoas precisam ver, elas precisam notar, e não é algo que você vai chegar lá e falar: oi, está notando alguma coisa diferente? Não, as pessoas olham para nós e ela diz: quem te viu e quem te vê, você não é o mesmo, você não é a mesma, o que aconteceu? Eu vivi 22 anos dentro de um ministério incrível, maravilhoso. E vivi por mais um tempo sendo pastoreada pelo pastor Luiz e pela pastora Marli. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu realmente me abri e eu dei todas as chaves dos meus cômodos para Ele, houve uma transformação em mim. E ela não foi uma transformação visível de roupa, de cabelo, de sapato. Foi uma transformação no mais íntimo do meu ser, no mais profundo da minha alma. São pouquíssimas pessoas que me conheceram lá atrás, que estão aqui hoje, mas isso é o suficiente para elas olharem para mim e dizer: você não é a mesma, porque eu não sou mesmo. Jesus me deu uma água viva. Você sabe o que é uma água viva? Uma água viva, ela dá uns choquezinhos, ela é diferente, ela tem vida. Não é só água viva porque é um nome que escolheram. Não, ela tem vida. Eu estava morta. Eu fui escrava de um diabo dentro da igreja. Eu não estou pregando numa praça para pessoas que não são da igreja. Eu estou pregando para crente, porque era a minha realidade há uns anos atrás. Eu estava numa igreja, mas eu não tinha deixado Ele me transformar. Eu não estava conectada na fonte. Eu não estava conectada na pedra. Eu não estava. Eu só vivia um movimento. Eu só estava ali com todo mundo. Mas um dia, Ele olhou para mim e Ele disse: filha, chega. Do seu jeito não dá mais. Eu bati tanto a cabeça. Eu bati tanto na mesma tecla. Eu fui tão teimosa, eu dei tanto trabalho para Deus. Mas teve um dia que eu cansei.
Teve um dia que a minha vida não tinha sentido. Eu era um fantasma, eu não tinha vida, eu era cinza. Eu não tinha a alegria da vida em mim. Eu pensava em suicídio, eu pensava em morrer. Eu pedia para Deus, eu não quero mais dormir e acordar sendo a mesma pessoa. Eu estava desconectada do meu propósito. Eu estava desconectada da videira. Eu nem sabia quem eu era. Identidade? Que identidade que eu tinha? Uma identidade negra, suja, de depressão, de ansiedade, de crise do pânico, de sei lá o quê. O que qualquer pessoa falava pra mim, eu acreditava, porque a minha identidade não estava nele. A minha identidade estava flutuando por aí. E qualquer coisa que você me falasse, eu acreditava. E hoje, não é qualquer coisa que alguém me fala que vai fazer sentido pra mim. Porque eu estou conectada com Ele. É a voz dele que eu ouço. É a voz dele que eu escolho ouvir. Eu não quero saber das vozes exteriores. Eu não quero saber da voz do diabo. Eu não quero saber das propostas indecentes. Eu não quero saber de outros amores, de outros deuses e outros senhores. Porque eu fiz uma escolha. Eu escolhi um único Senhor. Um único Deus. Eu escolhi para ser o rei da minha vida. Aquele que está sobre a coroa da minha cabeça. E eu não admito dizer, eu sou um pouco desse. Não, eu sou exclusivamente dele, porque foi para isso que ele me chamou. Por muito tempo, já sendo pastora, eu ficava triste, chateada, porque eu queria trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu sempre trabalhei, desde os 7 anos de idade. E Deus falava para mim, filha, eu quero exclusividade. Eu quero você a tempo integral para mim. Eu não quero dividir você com outros. Não quero você dentro de uma empresa. Porque se você realmente fizer o que eu quero que você faça, então o meu evangelho vai ser propagado, a minha palavra vai ser anunciada e vai ser muito, você vai ganhar muito mais aqui do que lá em qualquer lugar. Eu tinha uma vida, eu tinha sonhos, projetos, planos. Eu queria ser aeromoça, eu queria ser do exército, da marinha, eu queria ir embora, eu queria, sei lá, tudo que me fazia sair daqui, da minha fonte, da minha realidade, do meu ciclo social, enfim. E Deus disse, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te fiz, que eu te criei. Eu te chamei antes do ventre da sua mãe. E eu não estou falando que todo mundo que está aqui vai ser pastor ou pastora, mas eu estou te dizendo que existe um propósito nos céus. Existe algo nos céus que já está escrito, prescrito sobre você, e não adianta você tentar percorrer as linhas e as letras como você quer, porque você só vai perder tempo como eu perdi. Existe algo que Deus tem para fazer. Ele tem pressa. Essa mulher, ela volta para o lugar dela, mas agora ela está liberta. Ela não é mais a mesma. Ela sai anunciando que aquele que a limpou e a libertou está lá para fazer isso com mais pessoas. Está disponível. Ele está lá, ele está aqui. Essa mulher, ela tinha entrado em uma nova dimensão espiritual. Essa mulher estava agora tendo uma porta se abrindo diante dela, e ela estava entrando por essa porta. Ela estava disposta a viver algo novo. Ela estava cansada do eu passado. Ela estava cansada de tudo que ela estava vivendo uma vida inteira. Talvez pela primeira vez essa mulher estava sentindo uma paz, uma alegria completa, que ela não conseguia distinguir ou explicar, porque Deus é inexplicável, imensurável, Ele é único. Ela evangeliza com a sua transformação. Eu quero ler ainda em João 4, do 31 ao 38, que diz assim: E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Lembra que eles foram comprar comida? Eles voltaram com a comida. E eles só queriam que Jesus comesse. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer,
que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o dito, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Os discípulos pedem para Jesus comer, mas Jesus não era carnal. Ele diz: a minha comida não é física, a minha comida é espiritual. A minha comida é fazer discípulos, a minha comida é pessoas sendo libertas. A minha comida é algo que inexplicável. Talvez vocês não consigam entender o que é a minha comida. Ele sabia que ganhar uma alma era maior e melhor do que qualquer comida e bebida. Pensa na sua comida preferida. Talvez fosse a comida preferida de Jesus, mas naquele momento ele dispensava qualquer coisa, porque ele sabia que o que ele estava fazendo naquele momento era muito maior e melhor. Jesus não era invasivo, mas ao longo da conversa ele foi desarmando essa mulher. Ele tinha tanta sabedoria, meu Deus. Ele é o homem mais sábio que nós já vimos e ouvimos. Ele foi se revelando a ela sem que ela percebesse. Sabe qual que é o bonito nesse texto? Se você parar para ler minuciosamente. Primeiro essa mulher olha para ele e chama ele de tu. Tu é você. Ao longo da conversa, a conversa vai se alinhando, vai se aprumando. Então ela chama ele de Senhor. Fica melhor, não fica? Só que a conversa melhora mais. Então ela chama ele de profeta. Só que a conversa melhora ainda mais e ela chama ele de Messias, o Cristo. Você consegue entender que à medida em que Jesus se revela a nós, não tem como a nossa revelação ficar só no raso, ficar na superfície, ficar daquele jeitinho que a gente está acostumado. Não! Jesus tem águas mais profundas para nos levar. Ele quer se revelar de uma forma nova a nós. Ele quer fazer algo novo em nós. Ele quer fazer algo novo no reino dele, na igreja dele. Por mais dura que essa mulher estava no início, ela foi se permitindo ouvir ele, conhecer ele. Ela foi se permitindo ser curada, liberta, transformada. Cada palavra que Jesus falava ia se adentrando dentro do ser dela. E sabe por que essa história tem um final feliz? Existe um ponto-chave aqui. E o ponto-chave é a verdade. Existe uma verdade. Ela não tentou esconder a verdade de Jesus. Quando Jesus revela ela, ainda que fosse desconfortável ficar vermelha diante de Jesus, ela não disfarça, sai da conversa. Ela não tenta, dizer não, eu não sou essa pessoa. Ela não tenta, fazer alguma coisa diferente. Ela assume o que ele diz. É isso mesmo. Eu sou essa porcaria. Eu sou isso aí que você está vendo. Olha que bonito isso, gente. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas tentam o tempo inteiro usar máscaras, maquiagem. Elas tentam mostrar para nós algo que elas não são. Elas tentam o tempo inteiro mentir para Jesus, aquele que sabe de tudo. Quantas pessoas entram no gabinete pastoral para falar comigo e com o pastor, e elas têm a capacidade de mentir na nossa cara. Elas têm a capacidade de pegar 1, 2, 3 horas do nosso dia que a gente podia estar atendendo alguém que realmente quer romper, viver uma vida nova, para mentir.
quando nós desmascaramos essa pessoa, o caráter dela, e a gente fala: imagina, jamais. Imagina, isso é uma calúnia, isso é mentira. Eu morro de rir porque eu não posso chorar. Sabe por quê? Quem que elas querem enganar, meu Deus? Quer enganar quem? Porque Jesus não é enganado por ninguém. E elas vão morrer tentando me enganar. Não vão. Enquanto você realmente não ser sincero com Jesus e com os pastores, nunca irá ter um encontro real com Jesus. A sua vida nunca vai ser transformada, mudada. Você não precisa se expor com qualquer um, mas com quem vai te ajudar, sim. Eu não estou te dizendo que você tem que ser uma boca aberta de sacola, sair falando da sua vida, falando da sua intimidade, falando dos seus filhos, do seu pai, sei lá o que. Eu nem quero, eu nem gosto de gente assim. Eu estou te dizendo que quando você senta para falar com um sacerdote, ele tem uma palavra de destino para você. Quando você realmente quer uma vida nova, são os pastores que têm uma palavra para mudar a sua vida. E acima dos pastores é Jesus que pode fazer algo em você. Você pode morrer de mentir para mim, para ele, mas para Jesus você não mente. Você não precisa falar com quem não vai resolver sua vida, não vai te ajudar, pelo contrário, vai te julgar. Mas você pode procurar pessoas que vão destravar o seu destino profético. Deus precisa de você, mas Ele não vai fazer isso de qualquer jeito. Você precisa estar alinhado. Você precisa estar dentro do que Ele tem para você. Não adianta nós queremos servir Jesus do nosso jeito, porque não vai rolar. Desculpa, não vai. Deus não vai contar com gente mais ou menos. Não vai. As terras já estão brancas para a ceifa. As pessoas estão abertas para ouvir a palavra. Tem um monte de gente aí fora precisando que uma pessoa de Jesus chegue diante delas e fale uma palavra de vida eterna. Seja a fonte, seja águas vivas, seja a transformação que essa pessoa precisa ver. Jesus tem pressa em lhe usar, mas Ele não vai te usar de qualquer jeito, de qualquer maneira, do jeito que você está. O que você está esperando para pregar as boas novas? Você está esperando o quê? Você está esperando Jesus voltar e falar: filho, filha, não precisa mais. Quem estava salvo estava, quem não estava agora vai para o inferno, é isso? Não. As ceifas estão prontas, estão brancas, estão nos esperando para sermos o anunciamento do Evangelho. A nossa boca não é para falar abobrinha, para falar mal dos outros, para fofocar. A nossa boca tem um poder profético. A nossa boca precisa ser usada para instrumento de Deus, porque se não for, vai ser usada para instrumento de diabo. E eu gostaria que você escolhesse certo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 14 ao 17. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como que as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Como que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus se eu e você estamos ocupados demais com a nossa vida egoísta, fazendo só o que a gente quer, vivendo só o que a gente gosta? Quantas pessoas assistem séries, sabe? Quer sair, sabe? Quer ir no balão, quer ficar andando assim a 2 por hora, lá na avenida, um carro atrás do outro, vendo movimento, vendo gente. Quantas pessoas querem só jogar o seu futebol, o seu vôlei, o seu beach tênis? Ai, olha, você quer saber de uma coisa? Os pastores que lutem.
O evangelho é para todos. Todos. Isso não exclui você. Pelo contrário. Hoje eu estou aqui para ser boca de Deus e fazer um chamamento oficial nesse lugar. Se você precisa consertar algo na sua vida, faça isso o mais rápido possível. Porque Ele conta com você e Ele espera você. E Ele precisa de homens e mulheres forjados no fogo dEle. Ele precisa de homens e mulheres preparados para anunciar as boas novas. Para de enrolar, pelo amor de Deus. Para de procrastinar, para. Conserta a sua vida hoje. O mundo precisa de salvação. Quem precisa de libertação é eu e você todos os dias. Mas o mundo precisa ser salvo. O profeta Isaías, ele tinha a sua língua, a sua boca suja, egoísta. O pecado das pessoas, ele acusava. Todo mundo era errado para Isaías, menos ele. Ele era perfeito. Ele era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Como muitos aqui. Ai, meu Deus, ele tinha uma boca que falava mal de Deus e o mundo. Para ele, todo mundo estava errado. Até que ele acorda e ele reconhece o pecado que estava nele e não nos outros. Hoje eu estou aqui para dizer para você, você que julga todo mundo, você que aponta o dedo para todo mundo, você que fala de Deus e o mundo, sua boca é a maior língua fofoqueira de Taquaritinga. Eu estou aqui para te falar, pelo amor de Jesus, olha para o espelho, olha para dentro de você. Tomara que Deus coloque um guarda na sua boca, na nossa boca. Tomara que Deus coloque uma brasa viva, como fez com Isaías. Eu quero que vocês abram. Em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma pessoa que só acusava os outros, que só dizia mal dos outros, que culpava o pecado de todo mundo. Precisou vir um anjo, um serafim, tocar a boca dele com uma tenaz. O fogo de Deus é a única coisa que nos purifica, que nos santifica. E através desse toque, que queima a língua dele, a boca dele, ele entende que o problema, o pecado estava nele, não nos outros. Quando nós puxamos a responsabilidade para nós e dizemos: ei, sou eu que preciso de uma mudança, sou eu que preciso estar mais perto de Deus, sou eu que preciso melhorar, sou eu que preciso de um prumo de Deus, e não o outro. Sua mão não foi feita para apontar para ninguém, mas você aponta para você mesmo. Porque quando você olha para dentro de si, você vê o quanto você precisa ser transformado. Então, a revelação de Jesus desce e você diz: eis-me aqui. Enquanto você acusa o pecado de todo mundo, você nem se prontifica a dizer: eis-me aqui.
E ainda se alguém diz, eis-me aqui, sabe o que você faz? Olha lá quem o pastor e a pastora levantou. Deus me livre. É mais sujo do que pau de galinheiro. E você, meu amor? Se você fosse limpo, você estava aqui. Eu preciso contar com gente certa. O pastor e eu não vamos pastorear essa igreja sozinha. Nós não vamos alcançar os perdidos de Taquaritinga e região sozinhos. Esse chamamento não é só nosso. Toma vergonha na sua cara, pelo amor de Deus. Olha para dentro de você. Olha tudo que precisa ser mudado. E deixa o anjo tocar com a tenaz. Deixa ele queimar, bem queimado. É só o fogo de Deus que pode nos santificar. Eu gostaria que o louvor já fosse se posicionando. Finalmente Isaías assume a responsabilidade. E ele se torna melhor. Ele assume que precisa de ajuda. E é Deus que faz na vida dele o que é necessário. Às vezes você está... Ai, Deus, envia seus anjos ao meu redor. Faz o que é necessário. Deus pode enviar um anjo, um arcanjo, um serafim, o que Ele quiser. Se você for tão orgulhoso ao ponto de não achar que você precisa melhorar, você me desculpe. Esse evangelho aqui está tudo errado. A gente fecha isso aqui, abre uma boate e pelo menos pula e dança até de madrugada. Sabe por quê, gente? Porque o povo de Deus é morto até para isso. Quando a gente faz festa, quando a gente faz conferência, quando a gente faz qualquer coisa, sabe o que você faz? Eu estou muito cansado. Eu mereço descansar. Eu mereço viver a vida do meu jeito. O pastor não tem a minha vida. Os obreiros dele não sabem o quanto eu trabalho. Sério isso? De verdade. De verdade. Eu estou aqui hoje para desmistificar o evangelho raso que você viveu até hoje. Eu estou aqui para quebrar esse tabu. Que crente é do jeito que dá, vamos embora, empurrando com a barriga, nós fomos, nós vai. Não, nós não vai em lugar nenhum se não tiver alinhamento dos céus. Eu gostaria que você já fosse ficando de pé. Eu gostaria que você já fosse se conectando com esse Jesus que transformou a vida dessa mulher. Talvez o seu pecado não seja como o dela. Talvez o seu problema seja só um vício de um cigarro, de uma droga, de uma bebida. Talvez você esteja preso na masturbação, pornografia. Talvez você gosta de olhar a mulher do seu irmão. Talvez você, mulher, gosta de olhar o homem da sua irmã. Talvez você gosta de mentir. Sua vida é uma mentira. Talvez você gosta de enganar. Talvez você gosta de julgar, de apontar, de falar mal em qualquer rodinha que você entra. Talvez você gosta de se autopromover. Eu não sei qual é o seu pecado e de verdade eu não quero saber. A não ser que você esteja pronto e disposto a querer deixar esse pecado para trás, a ter esse encontro real com Jesus que vai transformar a sua vida de dentro para fora. Essa mulher não usou só vestes novas, porque eu tenho certeza que as vestes dela não deviam ser as mais comportadas. Mas a partir do momento que Deus transforma dentro, isso é gerado fora, isso é colocado para fora. Essa mulher com certeza não ia ter os mesmos hábitos, não ia ter os mesmos problemas. Meu Deus, Jesus alcançou ela, transformou ela. E hoje eu estou aqui para dizer, Jesus está aqui, nessa noite, de frente para você, dizendo: filho, filha, quer viver algo novo comigo? Quer deixar esses outros senhores e amores da sua vida para lá? Quer viver um evangelho profundo?
Eu sei que te chamar para a profundidade vai te tirar da zona de conforto, porque me tirou. Quando a gente nada no raso, a gente tem o controle da situação. Mas quando nós mergulhamos para águas profundas, nós perdemos. Nós precisamos nadar para chegar do outro lado. Hoje eu estou te convidando, pelo amor de Jesus, abre seu coração ruim. Não tenha medo de se descortinar, se descortine diante dele. Não precisa ser diante do irmão que está à sua direita ou à sua esquerda. Fecha seus olhos agora, olha para ele. Deixa ele mostrar para você, deixa ele pontuar para você. Deixa ele te dizer: ô filha, tá vendo isso aqui? Vamos abandonar isso aqui? Vamos pisar na cabeça do diabo. Vamos mostrar para ele que até hoje ele governou a sua vida, mas a partir de agora chega um rei maior que ele. Chega o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deixa Jesus te tocar hoje. Deixa a brasa dele de fogo te tocar. Deixa ele fazer o que é necessário, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou. Beba dele. A água está jorrando do altar. A água está jorrando, a água está jorrando, vai bebendo. Bebe dele, bebe dessa água que vai te purificar, que vai te limpar, que vai purificar você dos pecados, das más escolhas. Bebe dessa água que vai te tornar limpo, santo, puro, imaculado, imaculada. Bebe dele, bebe dele. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas ele me amou. Ele me abraçou quando eu tinha desistido. Ele me salvou. Ele me salvou das minhas próprias escuridões. Ele me salvou das minhas concupiscências. Ele me libertou no corpo, na alma, no espírito. E hoje o meu desejo é para que você também seja liberto, curado, transformado. Se você se identificou com essa palavra, vem para o altar. Se derrama aos pés dele. Coloca a sua mão em cima do altar. Com aquele mestre escrevendo Se descortina diante dele. no chão, ouvindo os fariseus lhes falar. Eu nem de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Um cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua
troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava a tua presença, é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não
bebeu dessa água hoje? Levanta a mão. Quem bebeu dessa fonte inesgotável? Deixa Ele fazer de você o instrumento que Ele quer fazer. Os céus já têm prescrito cada passo seu. E se você se conecta ao Espírito Santo de Deus de uma forma maior como nunca antes, então o que os céus está dizendo se liga com a terra, e há um espelhamento no mundo espiritual. Assim no céu como na terra. Assim no céu como na terra. Jesus tem um plano perfeito. Talvez você vai me dizer: pastora, eu já estou na presença de Jesus, eu já tenho experiências com Ele, eu já estou conectada na rocha, eu já bebo da água dele, da fonte dele, eu já sei de tudo isso. Eu te convido a dar um passo para trás e deixar Ele se revelar de uma forma nova e maior. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele conduzir todas as coisas. Deixa Ele fazer você. Deixa Ele fazer de você um instrumento poderoso, sobrenatural. Meu Deus, tantas pessoas vão se conectar a você. Tantas pessoas vão conhecer Jesus através de você. Se você ser aquilo que Ele sonha a seu respeito.